E aí, pessoal, tudo bem? Vamos chegando aí, arruma as cadeiras aí, vamos sentando aí, super pontuais, isso aí. Vamos lá, vamos chegando, chama aí quem você conhece aí, Manuel, né? Tô ficando velho e tô precisando de um óculos. Tô enxergando muito bem não, mas vamos lá. Renata, galera, vamos lá, vamos chegando, a gente vai bater um papo aqui sobre... Isso aí, vascaíno, né? Grande mestre vascaíno. Você sabe que eu amo todos os times, eu amo a todos. Olha, eu assisto o jogo do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, mas eu sou flamenguista, né? Não nego, mas eu gosto do futebol, sou amante do futebol, bem jogado, até do Vasco, de vez em quando. Tá certo? Grêmio, então, sim, eu tava vendo jogo assim. Eu amo futebol, qualquer... Gente, eu até assisti até jogo de showball, para vocês terem uma ideia. Tinha um colega que me zoava que eu assistia showball. E realmente, são aqueles craques aposentados, né? Que ficam ali jogando aquela pelada, mas eu era craque de showball. E Gilzan Lessa, vendo agora a sua aula de CPP, muito engraçado. Isso aí, gente, vamos lá. Estão chegando aí? Beleza. Vou dar mais um tempinho para a galera se arrumar, chegar, sentar, poder conversar aí sobre DPU 2017, o tão esperado concurso. A gente teve uma demora aí na publicação do edital por questões orçamentárias, a verdade é essa, sim, essa questão da emenda, salvo engano, a emenda 95, né? Então, legal, Alisson, beleza. Então... aula de penal militar, vamos lá. Então, assim, no Comando Militar do Leste, isso, Marcelo, isso aí. Com saudade do pessoal lá de fazer o encontro, né? A gente tem... aquele encontro é muito, muito legal, muito bom. Legal, bom que a gente se encontrou lá. Isso, vamos sim. Quando você quiser, Manuel, fazer aí o autógrafo, vamos sim, cara. Traz. Se eu estiver no Rio de Janeiro, é tranquilo, né? Me procura aqui na Avenida Presidente Vargas 62, tá? E esse convite está aberto, gente, a qualquer um aí. Presidente Vargas 62, Defensoria Pública da União. A gente está sempre ali, se você quiser chorar comigo, né, conversar. Marcelo vem aqui para desabafar, a gente senta, chora junto, não tem problema. Conversa, bate um papo, você conhece a instituição, quer saber como é que é o trabalho da defensoria, tiver curiosidade, as portas estão abertas, sei lá, manda uma mensagem aí, a gente se combina, a gente marca aí o encontro. Alô, Belo Horizonte, a Alê C27, grande abraço para a galera de Belo Horizonte. Então, a gente, voltando à questão do concurso, tá? Como lidar com um edital tão grande? Vamos lá. Gente, uma das maiores dificuldades da prova da Defensoria Pública da União é a quantidade de disciplinas. São 23 disciplinas. E quem acompanhou na última semana, saiu um edital 2, uma retificação do edital, acrescentando mais conteúdos. Algumas disciplinas, o conteúdo programático não estava adequado ainda, segundo a banca organizadora. Então, o Conselho Superior fez uma reunião e aprovou ali uma modificação. Como as inscrições abriram, né, agora, final do mês de junho, então a banca oportunamente corrigiu ali aqueles itens do edital. Moral da história, são outros conteúdos, exatamente. Perfeito, Alisson. Direitos humanos é estilão IPF. Ok? Com essas mudanças que realmente são dramáticas nessa altura do campeonato, mas não tem problema, é isso aí, a Defensoria Pública da União, ela tem um edital gigantesco, mas isso não é problema, porque quem já está estudando, quem já está se preparando, é só fazer o ajuste ali nesses temas, que já são comuns também para outros concursos. Então, assim, sem estresse, tá? Continua fazendo o que você está fazendo, está estudando, está seguindo o seu cronograma, né? Organiza o seu estudo. Alguém perguntou aí sobre os pontos mais importantes, tá? O que acontece? Eu sou partidário de um estudo sistemático ponto a ponto, tá? Vocês sabem, eu sempre falo isso em aula, o meu método é repetição até exaustão. Então você aquela matéria tem que estudar, tem que repetir, tem que reler, e eu sou partidário do estudo sistemático ponto a ponto. Quem conhece as minhas aulas sabe o que eu estou falando. Essa sistematização que eu acho que é fundamental.
ponto a ponto, explicando, seguindo, é o que a gente tem que fazer também no estudo, ok? Mas Marcelo, falta aí, né, nós temos menos de 3 meses para a prova. Mas veja, eu estou contando que você já tem o concurso da DPU em mente, que você não vai agora com a saída do edital, né? Você não vai começar a estudar do nada agora. Ah, mas eu já estava estudando, agora eu vou focar. Beleza. Como é que você deve estudar? Eu acho que você deve estudar todas as matérias, claro, se possível, esgotar todos os pontos. Vamos lá devagar, né, com essa afirmação. Todos os pontos, se possível, sim, é o melhor. Até porque esses pontos vão seguir por todo o concurso até a prova oral. Então, antigamente você não tinha certas matérias na segunda, na terceira fase. Agora as matérias vão seguir o programa todo, ok? Então você vai pegar na fase objetiva, na prova discursiva, na prova oral, os temas vão vão acompanhar, todas as matérias vão acompanhar. Então, isso é importante. O conhecimento, é claro que de fase para fase você tem algumas características próprias. Na prova discursiva tem um foco diferenciado, a prova oral é outro tipo de abordagem, mas o conteúdo vai ser o mesmo, fundamentalmente o mesmo, ok? Como é que eu devo estudar? Né? Isso eu vou falar já sobre a questão dos pontos, né, certo e errado. Mas veja só, alguém perguntou como eu estudo por ciclos. Existem, né, sistemas, quem estuda para PGF vale a pena. Né? Você está trabalhando uma carreira federal, você tem matérias que são comuns, então uma base dessas matérias você vai aproveitar, é só pegar agora e focar nas questões diferenciais para a DPU. Fazer aquele ajuste final e manter aquilo que você já tem de base em constitucional, administrativo, a base de penal, de processo penal, aí acrescenta as matérias da DPU para poder fazer esse ajuste final aí, tá bom? Mas veja, é importante fazer o estudo sistemático, a revisão das matérias, né? Então, eu trabalho normalmente da seguinte forma, você estuda durante a semana alguns tópicos selecionados ali do edital. Na semana seguinte faz a revisão, faz uma rápida revisão, avança para outros tópicos, até chegar no limite aí, no que é possível, de varrer ponto a ponto. Existem aqueles temas mais cobrados? Sim, existem temas que são mais cobrados. Eu vou responder pelas minhas matérias, tá, gente? Eu não me sinto assim também, né, tão habilitado e ousado para falar de outras matérias, não vou arriscar. Mas, agora eu não estou conseguindo ler, hello, isso aí. Então veja, as matérias que sempre caem em prova. Vou falar de penal militar e processo penal militar, tá bom? Aqui vou focar um pouco nessas matérias. Veja só, gente. Penal militar, direito penal militar, nós temos 5 questões. Processo penal militar, nós temos 5 questões, de um total de 200 questões. Parece irrelevante, mas não é. O grupo 2, que é o grupo que pega as matérias criminais e mais o direito eleitoral, então o grupo 2 tem penal, processo penal, penal militar, processo penal militar e direito eleitoral, que cai também a parte criminal, cai processo penal e crimes eleitorais, também cai nessa parte aí. Então, eu digo que o grupo 2, assim, fortemente é o grupo criminal. São 50 questões. Então, você tem aí 50 questões, 200 questões. 25% da prova está no grupo 2, como, claro, são 4 grupos, então você tem na matéria criminal 25% da prova. Penal e processo penal militar são 10 questões no total. E é questão para gabaritar, ok? É questão para gabaritar. Marcelo, eu nunca estudei o penal e processo penal militar. Não tem problema, não tem mistério, a gente vai desmistificar essa questão. Então, como é que a banca cobra essas duas matérias? Claro que o penal militar e o processo penal militar têm peculiaridades, têm regras, né, diferenciadas. Então, partindo do pressuposto que você sabe o penal e o processo penal, está estudando essas matérias, a banca vai cobrar temas semelhantes, ok? Lei seca, sim, também. Leitura de lei seca, algumas matérias é necessário, ok? Prova da DPU primeira fase é letra da lei, jurisprudência e um pouquinho só de doutrina. Letra da lei, jurisprudência, primeira fase. Letra da lei, jurisprudência e um pouquinho de doutrina. Algumas matérias são bem doutrinárias, como a parte humanística, né? Que tem aí também uma abordagem que é conceitual, doutrinária. Então, mas as matérias
que envolvem, né? Por exemplo, princípios institucionais. É letra da lei. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Patrícia. É letra da lei. Penal, cai letra da lei. Processo penal, penal militar, letra da lei também. Ok? Eu estou falando esse número, Antônio, esse número de questões, eu estou me baseando na prova anterior. No grupo 2, que é o grupo de penal, não vai ter variação. Nessa média, são 5 de penal militar e 5 de processo penal militar. Aí você tem mais ou menos ali, eu imagino ali umas 15 de processo penal, mais ou menos esse número aí de penal, e umas 5 ali mais ou menos de eleitoral, que vai pegar eleitoral e mais a parte criminal. Eu vou dar na reta final penal e processo penal militar. Inclusive já comecei a gravar essas aulas, tá? De processo penal militar, eu já gravei, acabei de gravar essa semana, e penal militar comecei hoje. Agora mesmo, eu estou aqui no ênfase agora, essa parede preta aqui, aqui na sala da coordenação do ênfase, estava aqui agora gravando. O reta final começa quando, hein, Maria? Quando é que começa o reta final? Agora, dia 5? Começa dia 5, tá? Pedir aqui ajuda aos universitários aqui. Dia 5 começa aqui as minhas colegas de trabalho, mas elas já me disseram que dia 5 começa aí a rodar o reta final. Processo penal militar eu já gravei. Semana passada eu gravei tudo. Penal militar comecei hoje, essa semana eu resolvo já esse conteúdo e você vai ter disponível logo para estudar. Beleza? Então olha só. Penal militar. Eu vou dar o top 5. Anota aí, top 5. Eu vou dar 5 temas. Vou falar aqui de 5 temas que são certos da sua prova. Ok? Amanda, legal, boa noite. Daniel, boa noite. Top 5, isso aí. Vivi Silva, top 5. Então, 5 temas que são certos aí, o top 5 de penal militar. Anota aí então. Primeiro tema, obrigatório. Essas videoaulas são de grátis, tem que pagar. O reta final é pago, tem que ver o site aí do ênfase, a informação, tá bom? Chegou de curioso, Samuel. Mas é isso aí, o reta final é um curso do ênfase, ok? Preparatório para a DPU. É um curso fundamental, levando em conta que você já está estudando e aí você vai fazer aquele ajuste fino para a prova. Mas vamos ao top 5, vamos lá. Primeiro, classificação do crime militar próprio e impróprio, ok? Todas as provas da DPU cobraram esse tema. E o detalhe, esse tema pode cair também em processo penal militar. Então, esse tema dupla chance, ok? Você tem 2 chances de encontrar a classificação desses crimes. Por quê? Em penal militar, a banca examinadora vai cobrar a classificação doutrinária de crime penal, crime militar próprio e impróprio, isso aí. Olha, já está aparecendo aqui muito bem, isso aí. Vai anotando aí. Com classificação doutrinária do crime militar próprio e impróprio. Questão obrigatória. Então ele vai dizer, por exemplo, o furto praticado por um militar da ativa no interior de uma unidade militar é crime militar impróprio. Ok? São as características do crime militar impróprio. O bem jurídico tutelado é comum, patrimônio, por exemplo. O crime pode ser praticado por militar ou por civil, ok? O interesse, então, é tanto da esfera comum como da esfera militar, e você encontra o furto tanto na esfera comum quanto na esfera militar, ok? Você vai encontrar o furto no Código Penal Militar e o furto no Código Penal Comum. Então, são características de um crime impropriamente militar. O crime propriamente militar é o contrário. O bem jurídico é exclusivo da vida militar. Então, por exemplo, o dever militar, o serviço militar, alguns bens jurídicos, a hierarquia, a disciplina, então são bens jurídicos fundamentais para as instituições militares e que são estranhos à esfera comum. Esse é o primeiro e mais importante caractere aqui do crime militar próprio, ok? Então, o crime militar próprio, o bem jurídico é exclusivo da vida militar. Dever militar, serviço militar, hierarquia, disciplina. Você não encontra esses bens jurídicos aqui na vida civil, na vida comum. O sujeito ativo só pode ser militar da ativa, por conta, é claro, dessa própria natureza do bem jurídico tutelado, e também esse crime propriamente militar só encontra previsão na lei penal militar. Não existe nenhuma figura semelhante
ou de igual redação na lei penal comum. Tá legal? Então são características que você guarda, essas 3 características, e aí você nunca mais vai ter problema com essa classificação doutrinária. Tudo bem, gente? Então, primeira dica aí do Top 5. Então, crimes propriamente militares e impropriamente militares é uma classificação doutrinária cobrada em todos os concursos. Marcelo, como é que isso cai em processo penal militar? No tema competência. No tema competência, ok? Então, Manu, Valverde, boa noite. Então, olha, competência é a forma como a prova de processo penal militar vai fazer a abordagem dessa classificação. Ela vai jogar o tema, vai dar uma situação concreta para você dizer se é ou não crime militar, próprio ou impróprio, e vai colocar ali a competência da justiça militar. Beleza? Legal? Segundo tema importante, segundo tema de penal militar que eu acho fundamental. Na teoria do crime, nós temos no estado de necessidade, teoria do crime, estado de necessidade, nós temos a aplicação da teoria diferenciadora alemã. Anotou o segundo? Bota aí na tela para mim quem está digitando, anotando aí. O Código Penal Militar segue a teoria diferenciadora alemã para a definição do estado de necessidade. Então você tem aqui na esfera militar o estado de necessidade justificante, que é excludente de ilicitude. Você encontra no artigo 43 do CPM, vai cair na sua prova, CPM 43, estado de necessidade justificante, e o estado de necessidade exculpante, que é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade, lá no 39, ok? Então, estado de necessidade justificante e exculpante, porque o Código Penal Militar, isso, teoria diferenciadora alemã. Estado de necessidade justificante é excludente de ilicitude, como o nome já diz, ok? Quando o bem jurídico preservado é de valor superior. Então, quando o bem jurídico preservado é de valor superior. O artigo 43 diz que o mal causado, por sua natureza e importância, o mal causado, o sacrifício, o mal causado por sua natureza e importância é consideravelmente inferior ao mal evitado. Isso é estado de necessidade justificante. Por exemplo, para salvar uma vida, eu destruo um patrimônio. Beleza? Laura, isso aí, Laura. Para salvar uma vida, artigo 43 do CPM, perfeito. Ele diz aí, quando o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado. Portanto, contrário senso, o bem jurídico salvo é de valor superior ao bem jurídico que é sacrificado. Isso é estado de necessidade justificante à luz do Código Penal Militar, que segue a teoria diferenciadora alemã. Beleza, galera? Até aí? E o exculpante? Lá no 39, excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, quando nós temos aí bem jurídico de igual valor, ou eu sacrifico um bem de maior valor, ok? Eu sacrifico bem de mesmo valor ou de maior valor. Aí é estado de necessidade exculpante. Exemplo, 2 náufragos, 2 marinheiros. Então a fragata Niterói foi a pique, nem sei se ela está nativa ainda. A fragata afundou. Bateu num banco de areia, rompeu o casco, estava afundando ali a fragata. 2 marinheiros, não tem mais lugar no bote salva-vidas, está tudo cheio, furou o bote. 2 marinheiros disputam o último lugar no bote. Estado de necessidade exculpante. Ok? Estado de necessidade exculpante. Então, é o cenário previsto no artigo 39 do Código Penal Militar. Tá legal? Terceiro ponto. Isso, 39, estado de necessidade exculpante. Muito bem. Terceiro pontinho, nós temos aqui na esfera militar um sistema sancionatório diferente. Então, penas, ok? Penas. Na esfera militar, nós temos um sistema sancionatório diferente. Aí você vai lá no Código Penal Militar, a partir do artigo 55, vai lá no 55. Isso aí, Clarissa. Minha filha se chama Clarice, tá? Legal, você é chará da minha filha, né? Isso aí, Clarissa. Minha filha é Clarice, tá? Isso aí, muito bom. Iluminada, né? Luminosa, isso aí, Clarissa. Então, veja, eu falei das penas. O sistema sancionatório militar é diferente. Nós temos as penas principais e as penas acessórias. Penas principais e penas acessórias, ok? Então,
Não existe no direito penal militar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Não existe isso. Não existe no direito penal militar a pena de multa. Não existe. Qual o artigo? 55 fala das penas principais, tá? Amandinha. No artigo 55 você tem as penas principais. É 55 se não me falha a memória, né? Se eu não estou ficando gagá, acho que é o 55, tá? Confere aí. Aí vem 56, pena de morte. Isso, não existe fiança no processo penal militar, não tem fiança. Eu sempre digo uma frase, isso, 55, penas principais. Beleza, obrigado aí pela ajuda, gente. Cabeça, né, também, a memória às vezes não funciona muito bem, não. Eu confundo, às vezes, os números, os endereços, mas vocês acham, me ajudam aí. Então, olha só, não tem pena de multa, não tem substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. As penas acessórias são cumuladas com as principais. Marcelo, é bis in idem. Ora, o sistema sancionatório militar é diferente. As penas no sistema militar, você tem as penas principais e as acessórias, ok? As penas acessórias, dá uma olhada lá no artigo 98, confere lá no 98, fala das penas acessórias, dá uma olhada lá, 98, penas acessórias, ok? Então, lembra do direito civil? O acessório acompanha o principal. Então, a aplicação da pena acessória tem como pressuposto a aplicação de uma pena principal. Então, por exemplo, o oficial é condenado a pena superior a 2 anos. Ele vai perder posto e patente. A perda de posto e patente é uma pena acessória aplicada ao oficial. Só que o oficial só perde posto e patente lá no STM. Então, tem que haver uma representação ao STM para que o Tribunal Militar Permanente de Tempo de Paz, lá à luz do artigo 142 da Constituição, declare a perda de posto e patente. Mas é uma pena acessória. Como é que acontece? Ele é condenado a pena superior a 2 anos, o procurador da esfera militar, o procurador do MP militar, ele faz uma representação que vai ao STM para que o STM declare a perda de posto e patente. Estou dando um exemplo de uma pena acessória, ok? Terceira observação rápida aqui. Então, veja, não tem substituição, não tem pena de multa, ok? E terceira observação, pela regra, o regime é fechado. Pela regra legal, o regime é fechado. Só que o Supremo Tribunal Federal tem quebrado essa regra. Atenção, se na sua prova cair a jurisprudência do Supremo, que pode cair, o Supremo Tribunal Federal tem mitigado o rigor da lei militar, permitindo progressão de regime, permitindo também a aplicação de regime diverso do fechado. Ok? O militar que cumpre pena na esfera militar, privativa de liberdade, ele, em princípio, pela letra da lei, cumpre a pena em regime fechado. Do regime fechado, ele só passa para o livramento condicional. Livramento condicional, que na esfera militar é um incidente da execução. Beleza? Então, livramento condicional é um incidente da execução. Ele sai do regime fechado para o livramento, pela letra da lei. O Supremo Tribunal Federal tem mitigado esse rigor, permitindo o regime diverso do fechado, ok? Isso. O Supremo permite progressão e permite regime diverso do fechado, quebrando o rigor dessa lei penal militar. Mas o detalhe, o Supremo não permite substituição. Que estranho, né? Então, progressão o Supremo permite, mas não permite a substituição, que diz que o sistema militar não contempla esse tipo de substituição, por pena restritiva de direitos ou por pena de multa. Beleza, galera? Então, vimos aí já 3, né? Já foram 3 tópicos aí? Vamos lá. Quarto tópico, quarto pontinho do nosso programa. Isso, o Supremo não permite substituição. É incrível, mas o Supremo, ele entende que isso não viola o princípio da individualização da pena. Pelo amor de Deus. É assim, eu tenho uma tese, tá, gente? Se eu não voltar no próximo encontro, vocês já sabem, né? Tem uma tese. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal respeita muito os militares e, por isso, ele até mitiga alguns rigores, mas o Supremo tem uma certa, né, uma certa restrição com mitigar tanto a esfera penal militar pelo respeito que ele tem às instituições militares. Mas, mesmo assim, de vez em quando tem umas... Né, nos debates entre o STM e o Supremo Tribunal Federal, às vezes, o Supremo quebra um pouco esse rigor. É claro que é um trabalho muito constante da DPU, nos habeas corpus que saem do STM para o Supremo Tribunal Federal. Então você vê que a maioria desses casos são de H6 da DPU, que a gente vai tentando ali romper com esse tipo de consideração, de entendimento,
né? O STM daqui a pouco tem prova também. Prepara aí que daqui a pouco a gente vai ter alguma coisa aí, né? Analista, deve ter analista agora. Para juiz vai demorar um pouquinho mais, né? Porque teve em 2013, então o juiz normalmente é de 10 em 10 anos que tem prova, a não ser que tenha surgido aí, né? Tenham surgido novos cargos, mas acho que vai demorar um pouquinho para a magistratura militar, né? Se vagarem alguns cargos aí, mas é raro. São poucos cargos e demora muito a ter concurso. Mas voltando para a questão do penal militar. Extinção de punibilidade, ok? Teoria diferenciadora não está no direito penal comum. O direito penal comum adota a teoria unitária, ok? O que não impede de o juiz fazer ponderação. Até porque o artigo 24 do Código Penal Comum fala do razoável, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, ok? Então veja só, atendendo essa questãozinha aí, eu vou falar da questão, não vou perder não, o quarto ponto é extinção de punibilidade. Então veja, atendendo essa questão, na esfera comum a teoria unitária. Alguns doutrinadores seguem a diferenciadora, doutrina, mas a lei, o artigo 24, segue a teoria unitária, ok? Alguns doutrinadores, Zaffaroni e outros, são adeptos da teoria diferenciadora, mas não é a lei, não é o Código Penal comum. Mas, de qualquer forma, não tem valores previamente estabelecidos, mas o juiz vai fazer o estudo, a ponderação dessa frase, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, o magistrado vai ponderar, no caso concreto, ainda que eu não tenha valores previamente estabelecidos. Mas no direito penal comum só existe um estado de necessidade. Teoria unitária, um estado de necessidade, e ele é justificante, ok? No direito penal militar, o estado de necessidade, pela teoria diferenciadora, pode ser exculpante ou justificante. No direito penal comum, só existe um estado de necessidade pela lei, pela teoria unitária, e ele é justificante. Mas vamos lá, quarto ponto. Deixa eu chegar no top 5. Quarto ponto, galera. Extinção da punibilidade. Ok? Primeiro, o rol de causas de extinção da punibilidade. Se não me falha a memória, 123 do Código Penal Militar. 123, dá uma olhada lá no rol. Esse rol cai em prova, ok? Existem algumas causas de extinção da punibilidade que não tem, por exemplo, na esfera militar, a reabilitação é causa extintiva de punibilidade. Acredita nisso? Está aí no rol. A reabilitação é causa extintiva de punibilidade. Na verdade, apesar de o legislador lá no artigo 134 falar que ela extingue qualquer pena, na verdade ela extingue a pena de inabilitação. No fundo é isso. A pena de inabilitação. Então, dica que pode cair na sua prova. Na esfera militar, reabilitação, REAB, ok? No. REAB, reabilitação, é causa extintiva de punibilidade. O que não acontece na esfera comum. Não faz sentido, mas na esfera militar é. Por quê? Porque ela extingue, na verdade, a pena de inabilitação. Tá legal? Beleza? Outra coisa importante, atenção para a prescrição. Prescrição em relação, sim, o Código Penal Comum e o Código Penal Militar seguem um sistema vicariante. Mas cuidado, o sistema vicariante em relação à medida de segurança para o inimputável, ok? Então, o Código Penal Militar, ele ao mesmo tempo é vicariante para o inimputável. Então, ao inimputável aplica-se a medida de segurança, de internação. O Código Penal Militar não tem previsão de tratamento ambulatorial, mas nós podemos aplicar porque é favorável ao réu. E a reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica, ela recomenda evitar a internação só em último caso. Então, a gente pode aplicar, sim, tratamento ambulatorial por analogia em bonam partem, no caso, para evitar uma internação. Tudo bem? Beleza? Então, para medida de segurança, quanto ao inimputável ou semi-imputável, o CPM é vicariante também. Só que existem outras medidas de segurança que são cumuladas. Eu digo que para essas outras medidas de segurança, o Código Penal Militar segue uma lógica que é do duplo trilho. Ok? Então, por exemplo, cassação de habilitação para dirigir veículo motorizado. Salvo engano, artigo 115.
É uma medida de segurança que vai ser aplicada mesmo que sendo condenado aí o réu, envolvido em delito em crime praticado na direção de veículo automotor. No caso, na esfera militar, veículo motorizado militar, ok? Então vai se aplicar. Medida de segurança, o confisco, por exemplo, uma medida de segurança. Tem uma medida de segurança esdrúxula, que eu entendo que é inconstitucional, que é interdição de estabelecimento. É uma medida de segurança. Então, essas medidas de segurança não são seguindo o sistema vicariante, mas o CPM é vicariante também no tocante à medida de segurança quanto a inimputável ou semi-imputável. Mas deixa eu voltar para a questão da extinção da punibilidade. Senão eu vou contar isso aí no top 5, hein? Tá me fazendo pergunta, eu vou jogar no top 5 isso aí, hein? Vamos lá. Para fechar a questão da extinção da punibilidade. Não, vai ficar no ar, Manuel, tá? Isso aí vai ficar, esse vídeo de hoje fica no ar, você vai poder rever, tá bem? Deixa eu ver o tempo aqui para a gente não estourar o tempo. Então, olha só, já tem meia hora de bola rolando, passa rápido, né, galera? Passa rápido, né? Mas vamos lá, deixa eu falar então, cuidado, atenção, cuidado com as regras especiais da prescrição para o insubmisso, prescrição para o desertor. Cuidado com as regras especiais para a prescrição do insubmisso e do desertor. Tudo bem? Anota aí, artigo 132, confere aí quem está com o CPM na mão, me ajuda aí, artigo 132, esse é o top 5, eu estou no 4, top 5, número 4 agora. Então, prescrição do desertor, ok? Veja, a pena máxima da prescrição é de 2 anos, a pena máxima da deserção é de 2 anos. 2 anos prescreve em 4, ok? 2 anos, não é o 132, Amanda? Isso aí, isso. Amanda Montenegro, 132. Tudo bem? O 132 só se aplica para o desertor ausente, o transfugar. Esse nome horrível cai em prova? Cai. Transfugar. Quem é o transfuga? O transfuga é o desertor ausente. É aquele que não foi capturado, não se apresentou voluntariamente. Marcelo, o crime de deserção é permanente? Segundo o entendimento amplamente majoritário da doutrina e pacífico nos tribunais superiores, deserção é crime permanente. Então, se o crime é permanente, não corre a prescrição. Isso aí, só se aplica ao transfuga, ok? No Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma súmula, que é até na prova do TJM de São Paulo, mas aí foi peculiar por conta da súmula. Mas a jurisprudência do STM, do Supremo Tribunal Federal, tem afirmado que o 132 é para o transfuga. Então, olha só, a linguagem do 132 está equivocada porque não corre a prescrição. Se o crime é permanente, não corre a prescrição, ok? Mas quando o oficial completa 60 anos, idoso, Estatuto do Idoso, 60 anos, é extinta a punibilidade. Ok, gente? Então, o oficial desertor ausente, o transfuga oficial, só tem extinta a punibilidade quando faz 60 anos. Lembra do Estatuto do Idoso, 60, ok? E a praça? A praça desertora ausente, o transfuga praça, só terá extinta a punibilidade aos 45 anos, ok? Isso aí. Eu estou tentando ler aqui, Odzan, né? Odzan. É isso aí? Então, veja, o transfuga praça com 45 anos, ok? Beleza? Então, veja, para o ausente, para o transfuga, só é extinta a punibilidade quando ele completa a idade. Oficial 60 e praça aos 45. Beleza? Agora vamos para a regra do insubmisso. Isso, transfuga praça 45. Insubmisso. Como é que é a situação do insubmisso? Isso, oficial 60, praça 45, então é no aniversário que vai ser extinta a punibilidade. Ah, mas por que o oficial são 60 anos? Porque parafuso se aperta pela cabeça. Essa era a frase do meu antigo comandante. Eu fui fuzileiro naval, né? Para quem não sabe, eu fui oficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, fui até o posto de primeiro tenente, depois eu fiz concurso e saí. Eu tinha um comandante que era muito rigoroso, que ele dizia, parafuso se aperta pela cabeça, de sumo, isso aí, o Marcelo Fernandes, 89, isso aí, meu amigo. Naval, né, fiz escola naval, me formei, fui oficial durante um tempo, depois eu falei, chega, vou procurar outro caminho. Aí fiz o concurso público e saí,
fiz Direito e depois fui para a Defensoria Pública da União. Em 2006 eu ingressei e fiz o concurso em 2004 na DPU. Mas vamos lá, essa história é para depois. Veja só, vamos para o insubmisso. Por que o comandante, né, falava isso? Porque ele apertava os oficiais. Ele falou assim, eu não vou chamar a atenção do soldado, eu vou apertar a cabeça do tenente. E o tenente vai apertar o soldado. O parafuso se aperta pela cabeça. Daqui a pouco eu falo sobre os cabeças, né, que é um conceito interessante também para a prova da DPU. Vai ser o 5º item do top 5. Mas veja lá. Para o insubmisso, a extinção da punibilidade no tocante é a questão da prescrição. Vá no artigo 129. Dá uma olhada lá. Eu acho que é o 129. Confere aí comigo. Me ajuda aí, meus amigos, meus colegas e colegas de trabalho. Aí, vamos lá, manda aí para mim. Vê se não é o 129. No caso do insubmisso, a prescrição só começa a correr quando ele faz 30 anos. Então, no caso do insubmisso, artigo 129, confere aí, a prescrição só começa a correr quando ele completa 30 anos. Ok? 131, valeu, Alisson, obrigado. Viu como é que o velhinho já está caducando aqui? Eu tô velho, rapaz, isso, Bruno. 131, só para ver se vocês estavam prestando atenção. 131. 132, deserção. 131 é insubmissão. O que tem no 129 aí? Deve ter alguma coisa importante no 129. Se eu falei, deve ter alguma coisa boa aí. Confere lá depois, tá? Mas vamos lá. O insubmisso, atenção, a prescrição corre a partir dos 30 anos. Ok? Beleza? Então, mesmo que ele esteja ausente, mesmo que ele seja um trânsfuga, o insubmisso, a prescrição... Quem é o insubmisso? Muito bom, Alisson. 129, eu sabia que tinha uma coisa importante lá. É a redução pela metade do prazo prescricional. Isso, olha, importante, hein? Viu? Nada é à toa, hein? Anota o 129 aí também. Redução do prazo prescricional pela metade, galera. Então, quem é menor de 21 ou maior de 70, ok? Só que o Código Penal Militar não diz, para o 70 ele não diz quando, é na data do fato. É mais rigoroso. Então, na data do fato, menor de 21, maior de 70, não é na sentença, né? O CPM é mais rigoroso que o Código Penal Comum nesse ponto. E vale a letra da lei, tá? Isso aí na prova objetiva fica com a letra da lei. Então, deixa o 129 aí guardadinho, volta para o 131. Então, o insubmisso é aquele que não se apresenta para incorporação. Ele é selecionado para o serviço militar obrigatório, mas não se apresenta para o ato de incorporação. Ok? Legal? Ou então se ausenta antes do ato oficial. Então ele é selecionado, ele tem que se apresentar lá numa unidade militar para fazer a incorporação, faz aquele treinamento e incorpora, ele não se apresenta. Ele é um insubmisso. E o outro caso, ele se apresenta, mas se ausenta antes do ato oficial. Ou seja, ele até começa ali o procedimento, o treinamento, mas sai antes de jurar a bandeira de incorporar. Ok? Ele é o insubmisso. É o artigo 183 do Código Penal Militar. O insubmisso, a prescrição só começa a correr aos 30 anos. Tudo bem, gente? Agora, tem uma dica aqui. Para tudo aí agora. Olha para mim agora. Olha aqui para mim. Para tudo. Eu acho que um tema interessante que ainda não foi cobrado em prova é o insubmisso médico. Ok? O insubmisso médico. Por quê? Porque normalmente, isso teve uma alteração legislativa relativamente recente. O rapaz está fazendo medicina. Então, ele pede para não prestar o serviço, porque ele está fazendo faculdade de medicina, ok? Então, antigamente, alguns eram dispensados e tal. O que acontece? Isso, médico, farmacêutico e dentista, o pessoal da área de saúde. As Forças Armadas têm muita necessidade. Está baixa a voz? Vou chegar mais perto aqui. Melhorou? Vê se melhorou. Dá um ok aí para mim. Beleza? Vamos lá. Então, veja só. O pessoal da área de saúde é fundamental para, então, médico, dentista, veterinário, né? Isso, melhorou, beleza, vamos lá. Show, ok, vamos lá. Então, médico, dentista, veterinário, pessoal da área de saúde, farmacêutico, eles são importantes para o serviço militar obrigatório. E muita gente, é claro, não vale a pena, não tem interesse, né, gente? Fazer serviço militar se eu posso ganhar dinheiro aqui fora. Então, o que acontece? Muitos casos de insubmissão são dos profissionais de saúde, dessas carreiras de saúde. Então, a pessoa vai tentando embromar, faz um curso, faz uma especialização, faz a residência, agora eu vou fazer um doutorado, mestrado e tal, para tentar não prestar o serviço obrigatório. E alguns vão ter que prestar.
Então, eles, nesse caso, quando eles não têm mais como prorrogar por questões de curso de aperfeiçoamento, quando eles não conseguem mais prorrogar esse início do serviço militar, eles acabam não incorporando, não se apresentam para incorporar. Aí eles se tornam insubmissos. Então, para eles, começa a correr, para eles e para o soldado também, para o conscrito soldado, começa a correr, aquele que não foi soldado na verdade, né, que deveria ser e não foi, começa a correr a prescrição aos 30 anos. Agora o detalhe, pulo do gato. A pena de insubmissão é impedimento de 3 meses a 1 ano. Impedimento de 3 meses a 1 ano. Confira no artigo 183. O que acontece? Se a pena máxima é de 1 ano de impedimento, prescreve em 4. Então começa a correr com 30, prescrição 4, então quando ele faz 34 é extinta a punibilidade. Ok? Então extingue-se a punibilidade, prazo de 4 anos, começa a correr quando ele faz 30, o insubmisso, e vai extinguir a punibilidade aí no aniversário, ele vai ganhar um presente aniversário, que é a extinção da punibilidade, nesse caso, para o crime de insubmissão, regra especial para o trânsfuga. Ok? Legal? Para fechar, o 5º item do top 5 do direito penal militar, para fechar essa parte aí, ok? Vou falar já, isso Nath, vou falar já. Já estourei o tempo, né? A ideia, né, de 20 a 30 minutos, eu não sei, eu não consigo me controlar, gente. Eu não sei se tem alguma explicação psicológica para isso, mas eu não consigo parar de falar. Ainda mais vocês aqui, né, participando aí, falando comigo, aí vocês conseguem me segurar, me prender. Mas vamos lá, vamos fechar. Isso aí, 2015, isso aí, galera. Vamos lá, beleza, deixa eu falar o seguinte. Alisson, isso aí. Pode dando mais dicas, né? Eu sei que vocês gostam, né? Mas eu gosto de ficar aqui com vocês. Médico com 30, farmacêutico, dentista, veterinário, profissionais de saúde, tá? Ausentes, né? Não se apresentaram, são insubmissos, começa a contar dos 30 o prazo prescricional. Então, em 4 anos, opera-se a prescrição, extingue-se a punibilidade. Porque vai contar o prazo de 4 anos a partir dos 30. Mas vamos lá. Último item do top 5. Último item do top 5, veja só, um tema que costuma cair muito em prova da DPU, caiu muito no início, tá? É a aplicação da lei penal, ok? Isso, é mais fácil, por conta do tema, né? Isso aí, Daniele, a DPU é nossa, uhul, isso aí, vamos lá. Então, olha só, aplicação da lei penal militar, vamos lá? Aplicação da lei penal militar, que é um tema que também pode ser cobrado. Ok? Então, lei penal militar no tempo, lei no espaço. Tem uma dica aqui que eu acho que é excepcional, fundamental para a gente, é o lugar do crime. Na esfera militar, o lugar do crime adota uma teoria diferente. Ok? O lugar do crime, confere aí no artigo 6º do CPM, para o crime comissivo, então top 5 número 5, crime comissivo, fazer, comissivo, uma é sua, isso aí, você só precisa de uma, tá? Só precisa de uma vaga, você só cabe uma vaga. Então é isso aí mesmo, o foco é esse. Então veja, crime comissivo, qual é a teoria? Ubiquidade. Crime comissivo, teoria da ubiquidade. Guardou? Então, o lugar do crime é o lugar da conduta ou do resultado. Teoria da ubiquidade para o crime comissivo. Beleza? Crime omissivo, teoria da atividade. Teoria da atividade. Então, se o crime é omissivo, o Código Penal Militar à luz do artigo 6º segue a teoria da atividade. Isso é diferente da esfera comum. Ok? Beleza? Olha, eu não arrisco falar isso não. Não vou falar isso não. Eu acho arriscado. Mas olha só, uma dica só. Na DPU, praticamente só cai a parte geral do direito penal militar. Eu não gosto muito de arriscar esses palpites, não, porque vai que eles resolvem cobrar crime, né? Então, é diferente do direito penal comum. Então, no crime comissivo, teoria da da ubiquidade, ok? No crime omissivo, teoria da atividade. Qual é o lugar do crime? Onde deveria ter sido praticada a conduta que foi omitida. Tudo bem? Quer ver uma questão de prova que já caiu na DPU? Um oficial estava numa missão fora do Brasil. Terminada a missão, ele tinha que se apresentar ao Comando de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. Ele não se apresentou. Isso é uma forma de deserção, que é não se apresentar ao lugar designado depois de 8 dias. Então, terminou o trânsito, ele não se apresentou, fim do período de graça. Ele é um desertor. Qual é o lugar do crime?
Rio de Janeiro. Ah, mas ele está lá nos Estados Unidos. Mas o lugar do crime é o Rio de Janeiro, porque é onde ele deveria ter se apresentado. Trata-se de crime omissivo, artigo 188, é uma forma similar da deserção, deixar de se apresentar. Ok, gente? Então, fechei o top 5, tá? E dá uma estudada na parte de aplicação da lei. Por exemplo, o Código Penal Militar, ele segue a teoria o princípio da territorialidade, ok? Olha lá no artigo 7º, 5º e 7º, dá uma olhada lá. A teoria, o princípio da territorialidade e a extraterritorialidade é irrestrita. Anota aí, não existe extraterritorialidade condicionada na esfera militar. A extraterritorialidade da esfera militar é sempre incondicionada, irrestrita. Leia o artigo 7º do CPM, ok? Fechei a parte de penal. Deixa eu fazer o top 5 rapidinho aqui do processo penal militar. Vocês aguentam? Aguenta? Então faz aí que aguenta, para eu saber. Senão eu vou fechar aqui, vou acabar a transmissão. Aguenta ou não aguenta? Isso, sim, vamos lá. Sim, posso? Com certeza? Vamos lá então. Aguenta? Vamos lá. Tem que ter resistência e endurance aí, né? Para ser DPU, né? Tem que ser isso aí, galera. Sim, vamos lá. Então, atendendo a pedidos, vamos que vamos. Top 5 do processo penal militar. Vamos lá? Primeiro, inquérito policial militar. Inquérito policial militar. A banca está diferente. Primeira fase é CESP, tá? Primeira fase é o CESP. Segunda fase, prova oral, que vai ser o pessoal da banca internamente. Então você vai se preocupar com esse pessoal só depois. Agora não se preocupe com o pessoal da banca, os defensores que compõem a banca, eles não vão, na primeira fase, não vão interferir. É o CESP. Segunda fase, prova discursiva, prova oral. Aí a galera da banca, você vai ter que estudar o pensamento deles. Ver o que eles estão escrevendo, o que eles gostam, aí você vai trabalhar. Tudo bem? Beleza? Por que não estás ministrando reta final DPF? DPF é o quê? Delegado federal? Delegado? Não sei, gente. Tem um pessoal especializado aí para essa matéria, para essa área. Mas vamos lá. Top 5, processo penal militar. Primeiro. Vamos lá? Primeiro. Inquérito policial militar. Não marca todas não. Porque senão vai ficar com a nota negativa. Porque uma errada perde uma certa. Então, essa prova, gente, é para ser feita com cautela. São 200 itens, certo e errado. Uma errada anula uma certa, uma errada tira uma certa. Então, você não pode arriscar. Eu recomendo, nesse tipo de prova, muita cautela, assim, na média, 10%, 10 a 20% em branco, ok? 10 a 20% em branco. Se você está bem preparado, média de 10%. Eu acho que aí 10%, né, geral, né, no total aí, 10% em branco é uma base razoável para você não arriscar, ok? Estando bem preparado. Não vale a pena arriscar e chutar, porque você vai perder muito ponto. Vai ganhar ponto, vai sair bem na matéria que você conhece, mas vai perder pontos chutando. Não chute à toa, ok? Então não vale a pena. Mas voltando, inquérito policial militar é tema certo da prova da DPU. Sempre cai. Inquérito policial militar sempre cai na prova da DPU. Prazo de conclusão, instauração do inquérito, processo penal militar. Leia o livro da Juspodium, resumos, escrito pelo meu colega Fabiano Prestes. Juspodium, tá? Fabiano Prestes vai resolver o seu problema, o resumo do Fabiano, ok? O meu livro de penal militar vai sair agora. A edição nova está saindo agora, em julho, ok? O material já está com a editora, está aprovado, já recebi o final e vai sair agora a nova edição, a 5ª edição do penal militar, que eu reescrevi algumas coisas, eu melhorei acrescentei tópicos, coloquei jurisprudência atualizada, tá bem legal a nova edição aí que vai vir agora em julho, né? E quando sair eu publico aqui alguma coisa, eu faço uma transmissão para falar sobre o livro. Vou fazer sorteio, com certeza. Assim que eu receber, tiver aí a liberação da editora, eu já vou providenciar um sorteio pra gente. Vou fazer uma transmissão e sorteio sim, tá? Agora em julho tá saindo a edição nova. Mas vamos lá. Inquérito policial militar sempre cai.
O que cai, Marcelo? Arquivamento de inquérito policial é um tema interessante. Arquivamento, desarquivamento, conclusão do inquérito. O inquérito policial militar tem uma peculiaridade, porque você não tem um órgão de polícia judiciária. A quarta edição é suficiente, tá, Manuel? Tem a quarta edição? Pode seguir, estuda por ela, tá? Não houve mudança radical. Juspódio, editora Juspódio, é da coleção de sinopses da Juspódio, tá? É um livro feito sob medida para você. Eu fiz esse livro pensando em você, que vai fazer prova da DPU. É um material, assim, foi feito com muito carinho. É um livro, assim, que eu amo muito, né? A maneira como eu fiz ele foi com muito amor, muito carinho mesmo, porque quando eu fiz a prova eu não tinha, assim, uma referência. Então eu fiz isso para você. Processo penal militar, eu estou preparando, estou escrevendo, ainda vai demorar um pouquinho, mas está no rascunho. Está em vias aí de daqui a pouco ser publicado, que é uma meta que eu tenho também. Inquérito, vamos lá. Inquérito policial militar, instauração. Então, não há requisição judicial. O Código Penal de Processo Penal Militar não prevê requisição judicial e na esfera comum isso é inconstitucional, beleza? Então, instauração, arquivamento, desarquivamento de inquérito policial militar e o prazo. E a peculiaridade que eu ia dizendo é que no processo penal militar não existe um órgão de polícia judiciária, mas a função de polícia judiciária é desenvolvida pela autoridade militar. E existem duas formas de delegação. O comandante é a autoridade de polícia judiciária militar. E ele tem duas formas de delegação. A delegação para investigar, então ele delega a um oficial da ativa a investigação, ou então ele delega ao oficial a própria instauração do inquérito. São duas formas de delegação. Procure isso no artigo 7º, ok? No artigo 7º, minha bateria está quase acabando, galera. Olha, se acabar de repente, é que a bateria acabou. Vou pedir ajuda aqui. Fernanda, me empresta o carregador amigo, Fernanda. Fernanda vai me ajudar aqui. Carregador amigo, Fernanda. Está acabando a bateria. O celular tá... Vamos lá. Galera, segura aí que não vai cair não. A Fernanda vai me ajudar aqui. Isso, 7º do CPP militar. Ô, gente, me salvaram aqui. É que esse meu celular chega essa hora e já está morrendo. Então deixa eu colocar aqui. Carregador amigo. Cadê? Rapidinho, galera. Tô aqui, hein? Tô aqui. Vamos lá. Oi. Pronto. Opa. Oi. Oi. Vem pra cá. Oi. Tudo quieto aí? Tranquilo? Galera, voltando. Estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Beleza? Então vamos lá. Vídeo atrapalhadas, né? Vamos lá, galera. É o carregador. Já agora eu tô seguro, não vai cair porque ele vai funcionar aí. Vamos lá. Então, IPM, ele tem duas formas de delegação. Delegação, o comandante delega a instauração, procura no artigo 7º, nos parágrafos aí do artigo 7º, o comandante, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, o comandante delega a instauração, ok? Quando o comandante delega a instauração, o oficial delegado tem que submeter o relatório ao comandante. Olha o artigo 22, parágrafo 1º. 22, parágrafo 1º, ok? Então, quando a delegação é para instaurar o inquérito, o oficial delegado tem que mostrar, tem que submeter o relatório para o comandante homologar. E o comandante pode discordar da conclusão. Lá no 22 você vai ver isso, parágrafo 1º. Então, ele não encaminha direto o inquérito, ele mostra para o comandante homologar a solução ou não, ok? Beleza. Leia aí o 22, combinando aí com o 7º parágrafo 2º. Agora, quando o comandante instaura e delega só a investigação, ele está presidindo. Ele está presidindo, ele instaura e delega só a investigação. A portaria só para o oficial diligenciar, mas ele está na presidência, ok? Segundo ponto, top 5, número 2. Segundo ponto, galera, daqui a pouco o curso vai fechar aqui, eu tenho que terminar essa transmissão. Segundo ponto, a ação penal. A ação penal é tema certo de prova. Vai cair na sua prova. Ação penal. Anotou? Ação penal. Então, anota aí. Ação penal é pública, regra incondicionada. Ok? Isso, 7º e 22. Ação penal é pública. Lá no 29 começa a ação penal. 29, 30 ali diante. Então, a ação penal é pública, regra incondicionada. Ok? Tema certo de prova, hein? Ação penal é pública, regra incondicionada. Ok? Marcelo, existe ação condicionada na esfera militar? Sim, condicionada à requisição do ministro da Defesa nos crimes contra a segurança externa do país, praticados por militares da ativa.
ok? Então, a partir do 29 é ação penal na esfera militar. Então, cabe a única hipótese de ação condicionada na esfera militar é condicionada à requisição do ministro da Defesa nos crimes contra a segurança externa do país do 136 ao 141, quando praticado por oficial da ativa, ok? Se o crime é do 141 e é praticado por civil, a requisição é do ministro da Justiça, ok? Apesar de algumas controvérsias doutrinárias, é o que a letra da lei prevê, é o que a gente vai marcar na prova objetiva, ok? Então isso aí você procura da requisição do ministro, eu acho que é 31, acho que é o 31, dá uma olhada no 31, não é isso? 31? Confira aí, vê se é o 31, confira aí por favor. Estou sem o código aqui à mão, estou lembrando aí de memória. 31, confere, Alisson, muito bem, valeu. Então 31, a ação condicionada à requisição do ministro da Defesa militar que pratica crime do 136 ao 141, crimes contra a segurança externa do país. Civil que pratica o crime do 141, a requisição é do ministro da Justiça. É a única forma de ação condicionada. Agora, coloca aí. Não existe ação pública condicionada à representação do ofendido ou do representante legal. Repito, não existe ação pública condicionada à representação do ofendido ou do representante legal. Não existe. Marcelo, nem na lesão corporal leve, nem na lesão leve, porque a Lei 9.099 não se aplica à esfera militar. Isso está no artigo 88 da 9.099, ok? Nem na ameaça, nem no estupro, Marcelo, não, a ação é incondicionada, ok? Então não existe ação condicionada à representação do ofendido ou do representante legal. Anota aí também, não existe ação privada originária, exclusiva, não existe. Então a ação privada exclusiva não existe, ok? Beleza? Ah, mas então num crime contra a honra, uma injúria, por exemplo, a ação é pública incondicionada. Agora, existe ação privada subsidiária da pública, somente para os crimes impropriamente militares, quando eu tenho vítima determinada. Então, crimes impropriamente militares, quando eu tenho vítima determinada, ok? Aí eu tenho ação privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Tá legal, gente? Então, isso não está no Código de Processo Penal Militar, mas está na Constituição. Artigo 5º, 59, caberá ação privada subsidiária da pública sempre que não for intentada no prazo legal. O MP inerte, então a vítima, o seu representante legal, podem promover ação privada subsidiária só nos crimes impropriamente militares. Nos propriamente militares não cabe. Terceiro ponto do top 5. Coloca aí, procedimento. Então, o que vai cair na sua prova? Procedimento. Nós temos 3 procedimentos. O comum ordinário e o procedimento de deserção e de insubmissão, que são sumaríssimos. Então, 3 procedimentos. Comum ordinário, deserção e submissão, que são procedimentos sumaríssimos. O comum ordinário ele é bem extenso, ok? E eu tenho um palpite para a sua prova. Se você acertar, olha, lembra de mim na hora lá da prova. Se isso cai na sua prova, você vai falar, olha, foi naquele periscope, ou então foi no reta final que eu ouvi isso aí, tá? Comum, deserção e submissão, são os 3 procedimentos que nós temos aí. O comum é o mais extenso, é o ordinário, e o deserção e submissão, eles são sumaríssimos. Anota aí, o interrogatório no procedimento militar, pela letra da lei, seria o primeiro ato da instrução. O interrogatório seria o primeiro ato da instrução, ok? Mas o Supremo Tribunal Federal, em 2016, julgou o HC 127.900 e disse que o interrogatório vai ser o último ato da instrução, assim como na esfera comum, aplicando-se o artigo 400 do CPP. Isso vai cair na sua prova, tenho certeza, tá? E aí, hoje, e é claro, só para os processos cuja instrução não tenha se encerrado até a publicação desse acórdão do HC 127.900. Que foi em 3/8 de 2016. Atenção para as datas. 3/8 de 2016 foi a publicação do acórdão do HC 127.900. O Supremo disse, para os processos cuja instrução não estivesse encerrada até a data da publicação, o interrogatório fica como último ato.
Ok? Isso aí, 3/8/2016. E essa data vai cair na sua prova, posição do Supremo. O STM cancelou a súmula 15. O STM cancelou a súmula 15, que dizia que não se aplicava o artigo 400. Isso está na sua prova com certeza, tá, gente? Não tenho bola de cristal, não tenho contato com a banca, não estou vazando o gabarito, mas assim, é um palpite que eu acho que tem grande chance de cair. Acho que é um tema importante. Súmula 15 cancelada. O Superior Tribunal Militar viu que estava errado e cancelou, acolhendo a orientação do Supremo. Quarto ponto. Coloca aí. Quarto ponto. Emendatio libelli. Ok? Emendatio libelli. Onde é que está? Artigo 437. Isso, cancelou a súmula 15, que foi o que eu falei, né? Isso é importante. Por conta do entendimento do Supremo, o STM jogou a toalha. Ok? Anota aí. Emendatio. Quarto ponto, hein? Emendatio libelli. Quarto ponto, emendatio libelli. 437 do CPP militar. O Código de Processo Penal Militar não tem mutatio libelli, ele não prevê mutatio libelli. A doutrina recomenda usar o 384 do CPP. 384 do CPP comum, ok? Porque o CPP militar só fala de emendatio libelli. E o detalhe, emendatio cai em todas as provas, tá? Todas as provas isso, G Marambaia. G Marambaia sempre cai e vai cair de novo, tá? A questão da emendatio libelli. Veja, a emendatio libelli só pode piorar a pena do réu, a desclassificação, a correção da capitulação, só pode piorar a situação do réu se houver pedido expresso em alegações finais do MP e a defesa tiver oportunidade para responder também alegações finais. Ok? Se o MP não disser nada, o Conselho ou o Tribunal podem até fazer a emendatio libelli, mas sem agravar a situação do réu, sem piorar a pena. Ok? Então, se o MP pedir e tiver a defesa oportunidade, a emendatio pode até, na desclassificação, agravar a pena. Mas, se não, tem uma súmula agora de cabeça, não estou lembrando o número da súmula do STM, que fala exatamente, acho que é 5, confere lá se não é a súmula 5 do STM, que fala exatamente sobre o tema. Então, tema interessante de prova. E, por fim, fechando o top 5. 5, anota aí. Súmula 5, né? Galera, vocês são demais. Pô, vocês são aí, estão me ajudando pra caramba, que eu tô jogando aqui de cabeça as lembranças e vocês estão me ajudando pra... São poucas súmulas, Alisson. São poucas e poucas que estão valendo, então guarda todas. As súmulas do STM são poucas. Se você vê as que estão valendo, não dá nem 10 súmulas. Então tem que guardar sim, tem que guardar porque elas são tem grande potencial de cair. Fechando o top 5, recursos no processo penal militar. Tá bom? Recursos. Olha, recurso aqui no processo penal militar, o tema de recursos é forte para a prova. Então você tem, o que pode cair? Recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito que tem um rol um pouquinho diferente da esfera comum. Tá? No processo penal militar você tem um recurso inominado e o recurso de ofício. Então, rese, recurso inominado, recurso de ofício. São os temas que têm maior potencial para cobrar aí, ok? E também, eu apostaria nos embargos infringentes. Os embargos infringentes do processo tem um maldito recurso, são acho que, salvo engano, 5 casos, tá? Ou 4. São 4 ou 5 hipóteses taxativas de recurso de ofício, tá? E o recurso nominado também, 5 ou 4 hipóteses aí. Tem uma que é só... Tem um recurso de ofício que é só em tempo de guerra, então normalmente não cai. Mas, recurso nominado, recurso de ofício, que segue o mesmo rito do rese. Mas tem. Ok? E o rese. E os embargos infringentes e de nulidade. Os embargos infringentes de nulidade, eles podem ser interpostos tanto pela acusação quanto pela defesa. Detalhe, embargos infringentes no CPP militar não são exclusivos em prol do réu, podem ser contra o réu também. Então, guarda isso aí com muita atenção. É um recurso que tem uma chance agora de cabeça, eu não me estou lembrando do número, tá? De cabeça agora, número dos embargos infringentes de nulidade. Tá ruim aqui a memória, mas você procura aí, você vai encontrar na parte dos recursos, né? Embargos infringentes e de nulidade. Então, olha só, fechou o top 5? Com especial atenção para o rese, recurso nominado, recurso de ofício,
e os embargos infringentes e de nulidade têm um potencial bom aí para cair em prova. Galera, Fernanda já está fechando o curso, né, Fernanda? Já está fechando aqui, apagando as luzes. Então, eu tenho que terminar aqui essa transmissão. Isso, 541, galera, valeu, olha, vocês são demais, tá? Vocês são demais, tá? Então, 541 aí atendendo a galera, então marca aí. Galera, deixa eu falar um pouquinho aqui, rápido, para fechar, terminar minhas considerações finais. Veja só, como alguém já perguntou, o reta final começa agora dia 5, tá? O que é o reta final? O reta final é o ajuste fino, é aquele momento em que você vai pegar... claro, aqui eu falei rápido de algumas dicas que eu tenho como aí como possivelmente vão ser questões de prova, mas o reta final você vai ter não só... Eu vou fazer no reta final o penal e processo penal militar, mas você vai ter outros professores que são feras, especialistas, gente assim... do melhor gabarito, gente que sabe a prova, conhece a prova na palma da mão. Então, os professores vão passar o que interessa, o que é o importante, o que pode cair na prova nesse momento final, que é o ajuste, que é a reta final. Então, você que já está estudando, precisa dar aquele direcionamento, é o reta final, ok? Tem muito conteúdo, sim, Nath, tem muita coisa, mas veja, olha... Manuel, não sei, tá? Eu estou em penal e processo penal militar, não sei quem vai fazer o penal, não sei, não estou sabendo não. Eu fiz ano passado, mas esse ano eu estou ficando só no penal e no processo penal militar. E já está de bom tamanho, né? Mas vamos lá. Galera, então o reta final é isso. É uma turma direcionada, ninguém joga a conversa fora, é assim, é ritmo como a gente está conversando aqui. Eu quase nem respirei aqui, vocês viram que eu nem quase respirei, né? Eu estou aqui com um balão de oxigênio aqui do lado, porque não paro nem para respirar. E o reta final é assim, o reta final é nesse ritmo. Então você vai receber ali as orientações, tem teoria e questões, tem os dois, teoria e questões, porque a gente dá o ponto teórico e fala como ele caiu. Então assim, é muito enxuto, é muito direcionado, vale a pena. Quem já está estudando quer fazer o ajuste final, e quem, assim, precisa daquele gás, de repente, dar uma sacudida, o reta final também é fundamental. Às vezes você está, como o colega falou, estava fazendo prova estudando para PGF, beleza? Nada se perde, nada se cria, tudo se transporta. Então você vai pegar o seu conhecimento, que você já tem a base excelente para procurador federal, para a AGU, traz aqui, você vai aproveitar muita coisa e no reta final você faz o direcionamento. Então vale muito a pena, tá? Então assim, quem quiser participar, procura aí no site, procura as informações aí, que é realmente um diferencial para aprovação. Tá legal? Eu vou terminar aqui a nossa transmissão. Olha, obrigado pela participação, pela atenção de vocês. Vocês me aguentaram aí mais de 1 hora de bola rolando e foi bom aqui compartilhar. Tomara que essas dicas aí caiam na prova, tomara que você abra a prova e veja isso lá. E veja realmente, olha, valeu a pena. E você pode ficar sabendo que a Defensoria Pública da União é uma instituição maravilhosa, gente. É uma instituição que com todo respeito a todas as instituições, tá? Mas a DPU, ela é diferente. Eu estou na DPU, vou fazer 11 anos de casa agora. Estou desde 2006, vou completar 11 anos. E eu quero, trabalhar na DPU o resto da minha vida. Eu não quero sair da DPU. Quero ficar lá porque eu faço o que eu gosto, o que eu amo. E é a instituição que você tem acesso, você dá acesso a pessoas sem condições, pessoas que precisam mesmo. Então você vai cumprir um papel social muito importante. Vai, assim, ajudar muita gente. Você vai trabalhar, por exemplo, no previdenciário. Você vai fazer tutela de saúde. Você vai trabalhar... Tem a área militar, tem a área criminal, tem o direito internacional. Gente, assim, você trabalha com comunidades tradicionais, quilombolas, você vai fazer itinerante, você vai viajar ao Brasil. Assim, tem projetos da Justiça Itinerante que a Defensoria está presente. Então você vai pegar um navio, vai para a Amazônia. Assim, é muito legal. É assim, experiência assim, que você vai viver, é sensacional. Então, eu digo, eu sou apaixonado pela DPU mesmo, sou apaixonado. E assim, eu quero incentivar, se você tem vocação, vem para cá, porque a gente, isso aí, uma vaga é sua. Vem porque a gente, quer gente boa como você aqui.
tá? A gente quer pessoas vocacionadas, pessoas que gostam do que fazem e que querem, assim, fazer diferença na sociedade brasileira. Defensor público não é só... as pessoas têm um certo preconceito com defensor público, vai defender bandido, não. Você vai defender o carente, o hipossuficiente, e a defensoria não se resume à área criminal. Até porque a grande demanda da gente é previdenciário, é na questão social, é na atuação com pessoas que realmente precisam de alguém. A última esperança muitas vezes é a defensoria. E você vai fazer parte disso como agente de inclusão social, isso aí, e como agente transformador da sociedade. Eu acho que a DPU ela tem esse perfil especial e ela está esperando você, que é vocacionado, que gosta e que quer prestar esse serviço ao Brasil, né? E as pessoas também que não têm condições são menos favorecidas. Tá bom, galera? Olha, foi bom passar esse tempo com vocês. Espero que a gente se veja mais. Aí alguém pediu, faz mais periscopes. Vou tentar. Eu sou um pouco complicado em termos de tecnologia, eu sou um cara meio velho já, então assim, mas eu vou me antenar mais, eu sou meio antissocial, então assim, eu vou me inteirar mais e vou estar mais com vocês aí. Galera, valeu, obrigado, olha, boa noite, bom descanso para vocês. Quem vai estudar, não perde tempo não, senta aí, abre o livro, começa a estudar. A noite é uma criança, sábado Vasco e Flamengo, Mengão mais uma vez vai levar aí, né, a melhor, né, Mengão, né, não vai ser na Ilha do Urubu, né, mas de qualquer maneira o Mengão aí tá avançando aí no campeonato. Mas galera, noite é uma criança, the night is a child, então vai estudar, que é o melhor que você faz, beleza? Grande abraço, a gente se vê aí em outros momentos, a gente se vê. E quem quiser me visitar, procura aqui, ó, DPU, Avenida Presidente Vargas, 62, Candelária. É perto daquele, né, catavento ali, no Boulevard Olímpico. Vai lá, fala na portaria, eu quero falar com o Marcelo Zeda. O agente da segurança vai dar um toque lá para mim. De onde que você é? Eu sou lá do Periscope, eu sou aluno. Vai lá, que as portas estão sempre abertas, galera. Beleza? Então, ó, reta final, quarta, uhul, é isso aí. Tchau, tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Até mais.